Hoje vamos resolver a prova que a gente aplicou na disciplina de Geometria Analítica e Álgebra Linear, que a gente chamou de prova P1, de 3, que avalia uma disciplina. E a primeira questão que eu coloquei na prova foi para verificar se vocês aprenderam a trabalhar vetores junto com o seu relativo geométrico, certo? Então a gente tem 3 vetores e pede para calcular o volume do paralelepípedo definido pelos vetores. Isso daqui a gente apresentou em aula, não tem muita dificuldade, tá? Mas basicamente a gente sabe que 3 vetores, se eles não são coplanares, eles formam um paralelepípedo. Então, se cada um desses dedos for um vetor e aí você tem um terceiro vetor assim, a gente consegue formar um volume. Ok. A questão não pedia para desenhar o volume, então eu não vou desenhar o volume aqui, né? Mas a gente sabe que o volume do paralelepípedo é dado pelo módulo do produto misto entre eles, certo? E a demonstração a gente fez em aula, então não precisamos demonstrar isso. Então quando pede calcule o volume do paralelepípedo definido pelos vetores, o que eu vou dar como resposta é algo assim, tipo, sabemos que o volume do paralelepípedo definido por 3 vetores é igual ao módulo do produto misto entre estes vetores. Como segue? Então eu vou justificando a resposta, né? Então a gente sabe que o volume, como segue, daí a gente vai para a conta. O volume é igual ao módulo do produto misto. A gente usa essa anotação, abre parênteses, coloca os 3 vetores V, W e U. Aqui eu já faço uma lembrança que o produto misto ele pode ser positivo ou negativo de acordo com a ordem dos vetores. Mas como a gente está tirando o módulo, a ordem não importa, porque a ordem só vai alterar o sinal, né? Então, aqui a gente não importa se a gente faz UW, VW ou UWV ou qualquer ordem dos vetores. Então a gente vai executar esse produto misto. Então, isso daqui vai ser o produto misto, né? A notação de módulo, o produto misto a gente calcula como um determinante. E a notação de módulo e de determinante, ela é meio que redundante como barras, né? Então, às vezes, a gente pode separar e escrever assim, ó, onde o produto misto... Tá? Então, eu vou primeiro calcular o produto misto e depois tirar o módulo, se for necessário, tá? Só para não ficar aquela redundância de notação, eu acho que assim fica um pouco mais explícito. Então, o volume é isso, onde esse produto misto é dado. Aí a gente vai usar aqui a notação de determinante, né? Porque ele é dado pelo determinante. E aí a gente põe as componentes do vetor V aqui na primeira linha dessa matriz, 2, menos 1 e 0. Do W a gente põe aqui, ó, 0, 1 e menos 2. E do U a gente põe 3, 0 e 1. Aí agora o produto misto, esse determinante, a gente pode fazer de várias maneiras. Inclusive nessa disciplina a gente vai aprender várias formas de calcular esse determinante. Mas como geralmente vocês estão chegando nessa disciplina do ensino médio, no ensino médio se ensina a fazer as diagonais principais menos a soma dos produtos das diagonais principais menos o produto das diagonais secundárias. Então a gente faz aqui, ó, 2 vezes 1 vezes 1, e aí a gente tem 2. Aí aqui a gente tem menos 1 vezes menos 2 vezes 3, porque esse 3 aqui viria para cá, né? Aqui viria o 0, aqui viria o 2. Então a gente teria essa diagonal aqui,
fica menos 1 com menos 2 dá 2, vezes 3 fica mais 6. Aí depois a gente tem 0, 0, e aí copia essa segunda linha aqui, fica menos 1, 1 e 0. Essa cópia aqui é um artifício para simplificar a conta, né? Então a gente tem as 3 diagonais principais assim, fica 0, 0, 0, então dá 0. Aí depois a gente vai subtrair aqui na diagonal secundária, a gente tem 0, 1 e 3, isso dá menos 0. Não faz diferença o sinal aqui. Aqui na diagonal secundária aqui dá menos 0 de novo. E aqui de novo. Então a gente tem simplesmente 8 positivo. Se a gente muda a ordem, muda o sinal, mas vai dar o mesmo valor. Então a gente vai escrever assim, ó, portanto, o volume fica, dois pontos, V igual a 8. E aí eu vou colocar aqui, ó, só por uma questão de relevância, porque afinal de contas o volume, ele depende da unidade de medida, né, desses vetores. Só que como a gente não atribuiu nenhum parâmetro, por exemplo, centímetro, metro, nenhuma referência, então a gente vai escrever assim, ó, unidades de volume. Afinal de contas a gente está medindo em volume, né? A gente tem unidade de comprimento, comprimento, comprimento. Comprimento vezes comprimento da área. Quando a gente tem unidade de área vezes mais um comprimento, a gente tem volume. Mas isso, o mais importante é a gente chegar nesse 8 e saber fazer a operação. Então aqui está a questão 1. Então aqui na avaliação eu vou dar meio ponto para quem chegou na resposta correta, né, e apresentou de forma correta com as unidades. Eu vou dar meio ponto para quem executou essa conta do produto misto com os detalhes corretos, né, de forma correta. E também vou dar meio ponto para quem apresentou de forma correta a fórmula, né, o método, né, de certa forma explicando por que a gente vai calcular esse produto misto para obter o volume. Então, mais ou menos será esse é o meu parâmetro de avaliação, ok? Vamos para a questão 2. Na questão 2, pede para a gente determinar a distância entre um ponto e uma reta. Tá, a gente sabe que para determinar essa distância, a gente em aula também definiu uma fórmula, a gente conseguiu chegar numa expressão que era a seguinte. Então a gente sabe, a gente vai resolver essa questão, começar referenciando a teoria que a gente já sabe. Então a gente vai dizer o seguinte, ó, para determinar a distância entre um ponto e uma reta, usamos a seguinte relação. Tá? Ou ainda poderia assim, ó, a distância entre um ponto e uma reta é dado por, e aí a gente coloca a relação que a gente definiu em aula, que essa distância ela vai ser igual à razão entre o módulo do produto vetorial de P e PR, né, com VR, dividido pelo módulo do vetor VR. A questão aqui é, vocês lembram o que é cada um desses vetores, o que é cada uma dessas relações aqui? Bom, produto vetorial, você sabe, a gente tem um vetor e outro faz aquela operação de produto vetorial típica. Aí isso daqui vai dar um vetor, a gente tira o módulo desse vetor. Então são várias operações que a gente vai fazer aqui. Só que antes de tudo isso, a gente tem que saber quem é P. Bom, o P é dado, não é problema. Quem é o PR? É qualquer ponto sobre a reta. Qualquer ponto. Tem um ponto óbvio, que é o ponto, no caso, a gente tem aqui essas equações da reta estão parametrizadas. Então, qualquer valor de t que a gente coloca aqui, a gente encontra pontos sobre a reta. O mais óbvio é quando t é igual a zero,
E aí a gente tem o ponto menos 1, 1 e menos 2. Esse é o ponto mais óbvio. Mas qualquer ponto serve para a gente calcular essa expressão aqui. Então, o que vai acontecer? A gente vai primeiro olhar aqui PR, o ponto PR, tá? É um ponto, notem que não é o PR que vem aqui, é o vetor que aponta do ponto P até o ponto PR. Então, o PR aqui é menos 1, 1 e menos 2. Quem é o VR? É um vetor que dá a direção dessa reta, que a gente pode ver que da forma como que a gente constrói as equações paramétricas da reta, a gente sabe que o VR, as componentes do VR, são quem está multiplicando os parâmetros T aqui, tá? Quem não lembra vai ter que olhar a aula, não vou deduzir essa relação agora. A gente sabe que o VX, o VRX, é quem multiplica o T aqui na equação do X, ou seja, é 2. O VRY é 1 e o VRZ é 1 também. Então agora a gente tem esses vetores. Aqui a gente pega o módulo desse vetor VR, que a gente vai calcular depois. Agora o próximo passo é a gente determinar quem é o vetor que aponta de P para PR. Então o vetor P, PR, certo? Ele vai ser o seguinte, ele vai ser o PR menos P. Então a gente pega, em X é menos 1, menos 2, em Y é 1, menos 1, e em Z é menos 2, menos 2. Não é menos 2, é só menos 2 aqui. Ou seja, esse vetor P, PR, ele é menos 3, 0 e 0. Ok? Aqui. Então, agora a gente vai calcular esse produto vetorial aqui e depois a gente vai calcular os módulos antes de achar a distância. Próximo passo, então, a gente vai calcular esse produto vetorial aqui, que é o produto vetorial entre PPR, que a gente já sabe quem é, que é esse menos 3, 0 e 0, com o vetor VR. E que a gente também já sabe qual é, que é o 2, 1 e 1. Agora, como é que a gente calcula um produto vetorial? A gente vai fazer esse cálculo como se fosse um determinante, só que na primeira linha a gente vai pôr os vetores unitários I, J e K, assim. E aí na segunda linha a gente põe os vetores, as componentes do vetor P, PR, que é menos 3, 0 e 0. E depois do vetor R, que é 2, 1 e 1. Agora a gente faz isso como se fosse um determinante. E lembrando que isso não é um determinante, porque o determinante exige que todos os componentes dessa matriz sejam números. E aqui a gente está fazendo a mesma operação que como se fosse um determinante, se aqui tivessem números, né? Mas aqui são componentes vetoriais. Então, mas tudo bem, vocês já sabem disso, a gente vai seguir a conta. Quem que a gente tem multiplicando o I? Quem que é a componente I desse vetor? Na diagonal principal a gente tem 0 vezes 1. E na diagonal secundária a gente tem 0 vezes 1. Então, 0 menos 0. Beleza? Aí a gente vai ter a componente J. Aqui a gente tem 0 vezes 2. E para cá na secundária a gente tem menos 3 vezes 1. Então dá menos 3, só que o sinal troca, fica mais 3, porque é a diagonal secundária. Aí depois, no K, a gente vai ter a diagonal principal, é menos 3 vezes 1, então fica menos 3, e na diagonal secundária dá 0. Então o nosso vetor P, tá, então, portanto, eu posso até resumir esse portanto com 3 pontinhos. P, PR, vetorial V, R, ele é o vetor que tem 0 em I, 3 em J e menos 3 em K. Beleza.
Agora a gente já tem os vetores que a gente precisa calcular o módulo, tá? Então a gente vai calculando os módulos agora. Os módulos de PPR vetorial VR, que a gente já tem esse vetor, e o próprio VR. Depois a gente faz a razão entre esses módulos para achar a distância. Então o módulo de PPR vetorial VR, desculpa, ele é a raiz da soma dos quadrados das componentes. Então a gente tem 0 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Então isso daqui a gente sabe que a gente tem raiz de 18, ok? Esse raiz de 18 a gente pode fatorar. Então como é que a gente vê se ele fatora? 18 ele é 2 vezes 9 e 9 é 3 vezes 3. Então a gente pode fazer isso aqui como 3 raiz de 2. Que a gente tem 3 ao quadrado, né, que é 9, e 2 dentro da raiz. Ou só a raiz de 18, mas o melhor é sempre fatorar. Aí a gente vai ter o módulo do VR como sendo, aqui a gente tem raiz de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então a gente tem raiz de 6, né, que é 2 vezes 3, então não tem muito o que fatorar. No caso, notem que como essa daqui não é o valor final da nossa conta, a gente ainda vai fazer a razão, a gente aí não é interessante fatorar, tá? Porque a gente vai ter, ó, finalmente, então, a distância fica D igual a raiz de 18 por raiz de 6, certo? Por que não é interessante fatorar? Porque a gente consegue escrever isso aqui como uma raiz de 18 sobre 6, que é 3, que é a raiz de 3, né? Então, a gente tem aqui raiz de 3, né? Ou seja, distância é raiz de 3 unidades de distância. Ok? E aqui é a resolução, com todos os detalhes, né? Eu trabalhei bem as contas, deixei claramente quem são os vetores envolvidos no nosso cálculo, né? Calculei, né? Separei os cálculos. Aqui é só a determinação dos vetores, aqui a gente calculou o produto vetorial, aqui a gente calculou os módulos e finalmente a distância a gente fez a razão entre os módulos e está bem justificado, passo a passo, tudo direitinho, certo? E agora a avaliação vai ser o seguinte, eu vou atribuir meio ponto para quem chegou na resposta final, tá? Então não adianta só me apresentar a resposta final sem justificar as contas. Vou atribuir meio ponto para quem mostrou esses módulos, certo? Porque sem chegar nesse passo tu nem determina um passo importante para o cálculo. Então meio ponto para quem mostrou que esses módulos aqui são esses. Aqui, ó, mais meio ponto para quem demonstrou esse cálculo do produto vetorial, porque é um cálculo importante aqui, né? Aqui, ó, eu vou atribuir 0,3 para quem me mostrou a fórmula utilizada, né? Da onde sai o cálculo. Então, o cálculo da distância entre um ponto e uma reta é dado por essa expressão. E 0,2 para quem atribuiu corretamente os vetores e os pontos que são utilizados nesse cálculo. E assim a gente soma os dois pontos da questão. Então aqui tem meio ponto, meio ponto, meio ponto e meio ponto. Beleza? Assim seria a resolução perfeita. Tá? A linha geral... Perfeita não, né? Às vezes você vai ver um outro professor, uma outra pessoa pode ter respondido de forma mais clara que eu, né? Não sou perfeito também. Mas essa vai ser a minha guia na avaliação.
Na questão 3, então, a gente quer estabelecer a equação da parábola com foco dado por menos 2 e 3 e diretriz dado por y igual a 1. Então, primeiro a gente tem que saber como é que é a equação da parábola, certo? Então a gente vai começar o seguinte, ó. Sabemos que a equação da parábola, a equação geral ou canônica, né, da parábola com vértice, isso aqui é interessante, ó, com vértice V, né, na posição H e K, tá? Ela é dada por... Aqui, pessoal, tem um detalhe. A gente tem duas formas de escrever essa equação. A gente pode ter uma parábola ao longo do eixo Y ou uma parábola ao longo do eixo X, certo? Então, a gente vai interpretar o seguinte. Eu vou até colocar para vocês como eu penso quando eu vou olhar a equação da parábola. A gente sabe que a gente pode ter o x menos h ao quadrado igual a 2p. Igual a 2p y menos k. Ou a gente pode ter o y menos k ao quadrado igual a 2p x menos h. E aí a questão aqui é, como é que eu vou saber qual das duas usar? Então eu vou ter que fazer uma interpretação geométrica aqui, ó. Eu estou vendo que o y, ele está... Bom, eu posso desenhar isso para fins didáticos, né? Até eu vou desenhar aqui, mas não necessariamente, certo? Então a gente tem aqui, ó, o y, ele está na posição, a diretriz, ela está na posição y igual a 1. Então é uma coisa assim, ó, ela é horizontal. Aqui a gente tem 1, em 2, 3, certo? Essa aqui, a nossa diretriz, ela nos mostra que a parábola é para cima ao longo do eixo y, certo? Porque ela é paralela a x. Então, como é que eu vou saber qual das duas usar? Eu sei que a parábola para cima, ela tem dois valores de x para um único valor de y. O que nos possibilita ver que é essa daqui, o x, que está dentro do quadrado. A gente pode ter dois valores que dá para um único valor de y. Então, eu vou fazer por exclusão, eu não vou usar essa daqui, porque eu vejo que ela é uma parábola ao longo do eixo y, certo? Então, vocês não precisam fazer isso, é uma coisa que eu uso de interpretação, tá? Eu até vou apagar aqui para não gerar confusão. Então, a gente sabe, tá? Ela é dada por essa equação, porque ela é ao longo do eixo y. Até vou escrever assim, ó, ao longo do eixo y, tá? Porque a diretriz, até eu poderia escrever, porque a diretriz é paralela ao x. Beleza? Agora, o que mais que a gente precisa saber? O P e o H e o K. Essas são as nossas grandes questões aqui, né? Como é que a gente determina o P, o H e o K? Então eu vou escrever assim, ó, onde P é a distância entre o foco e a diretriz. Tá? Agora, aonde que está a nossa diretriz? O nosso foco, a diretriz a gente já sabe que está ali, ó. A gente tem o foco em menos 2 e 3. Então aqui, ó, menos 1, menos 2 e 3. Então eu vou ter o foco aqui, ó, nesse ponto aqui. Então esse é o nosso foco. Aonde é o nosso vértice? O vértice é aqui, ó, nesse ponto médio entre... Porque ela é uma parábola assim, o vértice é aqui, ó. É uma parábola mais ou menos assim. Aqui é o nosso vértice. O vértice, a gente vê que ele está no ponto médio entre a diretriz e o foco. Então ele está no ponto menos 2 e 2. Vemos então
que o vértice ele está no ponto, ó, tem que é o mesmo y do foco, né? Então o mesmo y é o menos 2 e ele está no x, aliás, é o mesmo x do foco e ele está no y, que é o ponto médio entre 1, que é a posição da diretriz, e 3, que é a posição do foco. Então ele está no 2, né? A gente desenhando fica muito claro, senão a gente teria que fazer, como é que você vai justificar isso? Você vai dizer que a posição K, ela seria o ponto médio entre o foco e a diretriz, ficaria 3 mais 1 dividido por 2, que é assim que a gente calcula o ponto médio, né? Soma os dois e divide por 2, aí ficaria 2 aqui, tá? Mas de qualquer forma, a gente tem que o vértice está no ponto menos 2 em x e 2 em y. E o nosso P, que a gente sabe que é a distância entre o foco e a diretriz, é a distância entre 1 e 3. Então P, ela é 3 menos 1, certo? Então a posição do foco menos a posição da diretriz. Então P é igual a 2. Beleza, se a gente tem o valor de P igual a 2 e tem a posição dos vértices, do vértice, né? A gente tem a equação da parábola, tá? Então a gente vai escrever assim, ó, finalmente a equação desta parábola, né? Essa aqui é a equação de qualquer parábola. Essa aqui é a equação desta parábola aqui, com foco em menos 2 e 3 e diretriz em y igual a 1. Desta parábola é o x e o y são as variáveis livres. Então é x menos h, só que o h é menos 2, então é mais 2. Isso aqui está dentro do quadrado. Aí igual a 2p. Quem que é 2p? É 4. Então a gente tem 4 que multiplica y menos k. Quem que é o k? É 2. E essa aqui é a equação na forma canônica, né? Então aqui, pessoal, essa questão ela está valendo 2 pontos. Então vocês podem ainda abrir essa equação, mas aqui já está a equação da parábola, tá? Eu até vou abrir porque não está errado. A gente chegar no x ao quadrado mais 4x mais 4 igual a 4y menos 8. Então a gente teria x ao quadrado mais 4x menos 4y, né? Mais 12 igual a 0. Então não importa se a gente escreve ela assim, assim ou assim, mas essa é a forma canônica, tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte, para avaliar, eu vou avaliar meio ponto para quem descreveu a equação geral, né, dessa forma. Aí eu vou colocar mais um ponto inteiro, né? Na verdade eu posso colocar aqui, ó, meio ponto para quem escreveu, identificou o vértice, meio ponto para quem identificou o P e o 2P. E aí mais meio ponto para quem fez a equação na forma final, certo? Seja essa, essa ou essa, tá? Então é importante para chegar nessa equação, eu vou avaliar se vocês sabem qual é a equação geral da parábola, ok? Então, na forma certa, vocês têm que saber identificar o vértice, tem que saber identificar o 2P, pelo menos dar uma explicada em como vocês chegaram nesses valores e como chegaram na equação final, né, substituindo os valores de K, H e P nessa equação aqui, certo? E o x e o y são variáveis livres. Então essa daqui é a nossa questão 3, vamos para 4. Então, pessoal, na questão 4, ela pede para a gente determinar os vértices, os focos, a excentricidade e esboçar o gráfico dessa cônica aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer
é identificar a forma canônica. Então a gente precisa, vamos identificar a forma canônica, né, da equação, da nossa cônica, canônica da cônica. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses dois caras aqui, o 4x ao quadrado menos 5y ao quadrado, vou passar para o outro lado da equação da seguinte maneira, vou fazer assim, ó, 5y ao quadrado menos 4x ao quadrado igual a 20. E aí agora a gente divide tudo por 20. E a gente fica com y ao quadrado sobre 5 menos x ao quadrado sobre 4 igual a 20. Aliás, sobre 4 menos x ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado igual a 1 dividido por 20 aqui, tá? E aqui a gente vê a equação na forma, tá? Ela é uma hipérbole. Temos uma hipérbole centrada. Centrada na origem, né? Tá? Sendo que o nosso os semi-eixos com semi-eixo real é o y, né? Então ela está ao longo do y. O semi-eixo real a gente chama de A na hipérbole, e ele vai ser o raiz de 4, ou seja, 2. E o semi-eixo imaginário, vou escrever aqui, imaginário, o B vai ser igual a raiz de 5. Ok? Então a gente já tem a nossa hipérbole, a gente sabe que é uma hipérbole centrada, né? E aqui a gente tem os semi-eixos. Agora a gente quer identificar os vértices, tá? Os vértices, a gente vai ter os vértices reais. Os vértices reais, eles vão estar ao longo, eu vou escrever assim, ó. Não vai caber. Os vértices, a gente vai ter os vértices reais, que eles estão em Y, porque o sinal é positivo aqui. Né? A gente vai ter o A1 como sendo 0 em X e 2 em Y, e o A2 vai ser 0 em X e menos 2 em Y, porque ele é centrada, então a gente vai pegar o mais 2 e o menos 2, certo? E aí a gente também tem os imaginários. Os imaginários, eles são em X, né? E aí a gente tem o B1, que ele é raiz de 5 e 0, e B2, que é menos raiz de 5 e 0. Então aqui a gente tem os vértices. Beleza. Quem mais que a gente precisa? O foco. Para determinar o foco, os focos, precisamos determinar vou pôr para cá, determinar C como sendo raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, porque a gente tem para a hipérbole, a gente tem que o C, que é a distância do centro até o foco, ele é maior, né, do que a distância dos vértices. Então a gente tem aqui o vértice imaginário, o semi-eixo imaginário, semi-eixo real, e o C, que é a distância da origem até os focos, é dado pela hipotenusa desse triângulo retângulo. Então a gente vai ficar com o C igual a raiz de A ao quadrado é 4 mais 5 ao quadrado
raiz de 5 ao quadrado, que é 5, a gente fica com raiz de 9, que é 3. Então, o nosso C é igual a 3. Portanto, os focos, eles ficam em Y, porque ele é uma hipérbole em Y, né? Então, a gente tem o F1 como sendo 0 e 3, e o F2 como sendo 0 e menos 3. Ok? Então aqui estão dados os vértices, focos e agora a excentricidade. A excentricidade ela é determinada por E, né? É sempre C sobre A, porque é a distância entre a origem e o foco dividido pela distância entre a origem e o vértice real. Então a gente tem 3 dividido por 2. Isso daqui então é 3 meios ou 1,5, que é maior do que 1, que é a característica de uma hipérbole, né? As elipses têm a excentricidade entre 0 e 1, né? Sendo que a excentricidade 1 aliás, a excentricidade 0 é a esfera. E aí quando a gente tem excentricidade quando a gente tem a excentricidade 0 é a esfera, porque os dois focos estão na origem. E quando a gente tem a excentricidade maior do que 1, a gente tem então a hipérbole. Beleza, agora continuando, a gente tem que esboçar o gráfico. Agora, o gráfico, a gente vai fazer o seguinte. A gente sabe que ele é ao longo do Y, né? Então a gente vai desenhar um plano XY, coloco o 0 aqui. Então eu vou colocar 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 1, 2, 3. Estou colocando 3 porque eu sei que o semi-eixo real, os vértices reais, eles estão em 2. Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou usar aqui o 2 e o menos 2. E a gente sabe que ele passa por aqui e por aqui. Agora, para a gente desenhar essa hipérbole, a gente vai desenhar os vértices imaginários, o raiz de 5 e o menos raiz de 5, que ele está entre 2 e 3, é mais ou menos aqui, ó. Tá, não sei exatamente aonde, mas então aqui a gente tem 2 e 3, e menos 2 e menos 3. Então, mais ou menos aqui, ó, a gente tem os vértices imaginários. Aí a gente vai traçar um ponto aqui, né? Um retângulo nos 4 quadrantes aqui. Certo? E aí a gente vai pegar esses pontos aqui, ó, e traçar uma reta. Essas retas aqui, a gente usa de guia para definir a nossa hipérbole, porque ela vai ser uma coisa assim, ó, ela passa pelo vértice e é tangente a essa reta, e aqui também, a gente passa pelo vértice e é tangente essas retas diagonais aqui, que são as assíntotas, certo? E a hipérbole é essa em vermelho aqui, ó. Então, a curva que a gente desenha com essa equação aqui é essa em vermelho, certo? E ela tem duas partes. Essas em azul aqui, até o ideal talvez seja fazer ela pontilhada, para ficar claro que são as assíntotas. Então a gente tem essa assíntota aqui, é o y igual a 2 sobre raiz de 5 x, e essa daqui
é a assíntota menos 2 sobre raiz de 5, menos 5 sobre raiz de 2, desculpa. Mentir, é menos 2 sobre raiz de 5, não, elas não são, isso daqui seria a da normal, não é o equivalente, é só, menos 2 sobre raiz de 5x, tá certo assim. Então aqui tem a assíntota decrescente e a assíntota crescente, certo? E a nossa hipérbole está desenhada aqui. Então essa é a nossa questão 4. Agora, a avaliação, ela vai ser o seguinte, eu vou dar meio ponto para quem fez o gráfico, tá? Eu vou dar mais meio ponto para quem determinou os vértices e os focos, tá? Aqui eu vou dar mais meio ponto para quem chegou na equação da hipérbole na forma canônica e identificou os semi-eixos reais e imaginário, ok? Então, essa questão, na verdade, se eu comparar com a questão 3, eu acho que a 3 poderia ter valido 1,5 ponto e a 4, 2 pontos, tá? Mas, na hora de eu lançar a prova, eu lancei desse jeito, então vai ficar assim e ponto final, né? Paciência. Ninguém mandou eu errar na distribuição das notas. Então, a questão 3, que era um pouco mais fácil, vocês tiveram a oportunidade de ganhar 2 pontos. A questão 4, que ficou um pouquinho mais trabalhosa aqui, ela vai valer só 1,5 ponto. Então, eu não sei, eu acredito que isso ajude um pouco quem... Bom, na verdade ajuda quem precisa de ajuda, né? Quem sabe a questão não precisa de ajuda. Coisa nenhuma. Então tá, essa daqui era a questão 4, vamos ver a questão 5. Então vamos lá, continuando na questão 5, é muito simples, ela só pede para a gente reduzir a forma canônica e identificar as seguintes quádricas. Então a gente sabe aqui, ó, a gente vai olhar para essa equação, a letra A é o x ao quadrado menos 2y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 4. A gente vê que todas as variáveis estão ao quadrado, tá? E a gente, então, geralmente quando elas estão todas ao quadrado, o que a gente tem que fazer é igualar a 1. Então, para a gente ter ela igual a 1, a gente vai dividir por 4, e aí a gente vai ter x ao quadrado sobre 4, menos y ao quadrado sobre 2, mais z ao quadrado sobre 4 igual a 1. Ok, só isso já é a forma canônica, tá? Agora, como é que a gente identifica isso daqui? A gente sabe que quando a gente tem todos os 3 sinais positivos, é um elipsoide. Quando a gente tem um deles negativo, a gente tem um hiperboloide de uma folha. 2 deles negativos, a gente tem um hiperboloide de 2 folhas. Se os 3 forem negativos, não existe solução real. Então aqui a gente tem um hiperboloide de uma folha. Ok? Então é simplesmente isso, vocês já ganham um ponto. Tipo, fácil demais, né? Na verdade aqui a gente conseguiria também identificar os semi-eixos. Aqui em X é um semi-eixo real, que é 2. Em Z a gente tem um semi-eixo real, que é 2 também. O que forma, quando y é igual a 0, a gente tem uma circunferência, o que ainda nos demonstra que esse é um hiperboloide de uma folha e ele é um hiperboloide de revolução. Porque a gente pode obter essa figura, essa forma geométrica, essa quádrica, se a gente pega uma hipérbole, né, e gira em torno do eixo y, a gente tem então um hiperboloide de uma folha de revolução, porque o semi-eixo A é igual a 4, e A é igual a C, que é igual a 4. Aliás, que é igual a 2. Certo? Então ele, além de tudo, ele é simétrico em torno do eixo Z, do eixo Y.
E ele nunca toca o eixo y por causa do sinal negativo aqui, tá? Depois a gente tem, então aqui o que eu vou fazer é dar meio ponto para quem escreveu a equação dessa forma e vou dar mais meio ponto para quem identificou que ele é um hiperboloide de uma folha e é de revolução ainda. Aí depois a gente tem essa outra equação, a gente vê que uma das variáveis ela não está ao quadrado. Então a gente vê que ela é um tipo paraboloide e a gente escreve ela sempre colocando esse z no outro lado da equação. Tem mais de uma forma de a gente escrever esse paraboloide. A gente pode escrever ele assim, ó. Então a gente tem 2x ao quadrado menos 6y ao quadrado igual a 36y. A gente pode dividir tudo por 6 ou dividir tudo por 36, né? Não faz muita diferença, a gente pode dividir tudo por 12 também. Aqui eu vou dividir tudo por 36, porque daí a gente fica com x ao quadrado sobre 6 menos y ao quadrado, aqui sobre 6 não, aqui sobre 12, né? O y ao quadrado sobre 6 igual a... Opa, aqui é z, desculpa. Aqui é z e aqui é z. Então, a gente tem um paraboloide e aqui esse sinal negativo nos diz que ele é hiperbólico. Se fosse positivo, seria elíptico. Então, a gente tem um paraboloide hiperbólico. Aqui, ok? E aí a gente vai, eu vou anotar aqui, ó, meio ponto para quem identificou o paraboloide, para quem chegou nessa equação, né? E meio ponto para quem identificou que isso é um paraboloide hiperbólico, tá? Então, na verdade, a forma aqui seria x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a um cz, né? Então aqui no caso eu identifiquei o c como 1. Ok. Se alguém dividiu por 12, vai ter aqui vai ficar 6, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 3. Tá? Mas é a mesma equação e ainda assim é um paraboloide hiperbólico, né? Se dividisse por 6, a gente teria aqui 3, aqui 1 e aqui 6. Né? Então, tá bom, a forma tá aí. Agora, a questão 6 pede para a gente representar graficamente a superfície cilíndrica, que é dada por y ao quadrado igual a 4z. Então, a gente vai pegar, ó, o plano YZ, a gente teria o x ainda aqui, né? Aqui, e eu vou, no plano YZ, vou desenhar a superfície y ao quadrado igual a 4z. Em primeiro lugar, não precisa ser muito preciso no desenho, porque afinal de contas, a gente não tem uma escala e também não somos máquina, mas tem alguns elementos que precisam ter. Por exemplo, a gente precisa identificar aqui como vértice, a gente tem que ver que aqui, ó, é uma parábola que tem dois valores para y, enquanto tem um mesmo valor para z. Então a gente tem uma parábola aqui, ó, o mesmo valor de z vai ter dois valores de y. Então ela é uma parábola assim, isso você tem que saber identificar. Ok? Essa parábola, não importa o valor de x, é sempre o mesmo valor. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou ter a mesma parábola para x positivo, então eu desenho a mesma parábola aqui, e para x negativo eu tenho a mesma parábola. Eu vou estender esse eixo x aqui para lá. Então aqui eu vou ter a mesma parábola para o x negativo. A gente pode fazer isso aqui, ó, juntando esses pontos aqui. A gente tem uma parte inferior aqui,
gente tem a parte de cima aqui. Então a gente vê que ela é essa canaleta, assim, ó, certo? Se vocês forem mais cuidadosos, vocês ainda vão fazer isso daqui como uma linha contínua e essa parte aqui como uma pontilhada, né? A gente também pode fazer esse eixo aqui como pontilhado e aqui como contínuo, né? Aqui também seria pontilhado, aqui seria pontilhado, que é a parte que fica para trás, né? Tá? Então seria mais ou menos isso aqui. Claro que eu vou considerar que vocês não são desenhistas, mas já tem alguns elementos que não podem faltar, né? Nesse desenho dessa superfície quádrica, na verdade é uma superfície cilíndrica, né? Que ela é uma parábola que se estende ao longo do eixo X. Beleza? Então aqui não adianta, acertou é um ponto, acertou que é uma parábola, eu vou colocar assim, ó, acertou que é uma parábola, meio ponto, tá? Aí se acertou o desenho todo, mais meio ponto, né? O eixo que ele é ao longo do eixo X. Então é mais ou menos isso que eu vou ver. Se vocês fizeram uma parábola em outro eixo, aí eu vou dar meio ponto pela parábola e vou tirar meio ponto por errar o eixo, né? A direção da parábola conta. Se ela está no eixo errado, conta também, certo? Então se vocês não desenharam uma parábola e não acertaram o eixo, aí não acertou nada da superfície, tá? E com isso a gente encerra a correção da prova. Beleza? Se tiverem alguma dúvida, podem comentar aqui embaixo ou até lá no fórum da disciplina também.